É, bem, primeiramente, boa noite. Quero desde já agradecer a presença de todos aqui, em especial ao professor Milton, que prontamente aceitou o nosso convite para hoje estar falando um pouco da problemática racial brasileira. Quero agradecer aos meus amigos do Centro Acadêmico Sérgio Buarque de Holanda, Gestão Ágora, Alex, Aline, Fausto, Regis, Shirley, ao graduando Jason, ao historiador Renato Laures Júnior, vulgo Bodão. Sem eles, essa semana não estaria sendo realizada. Gostaria de fazer alguns comentários. Já é notório que pelo menos 50% da população é negra ou afrodescendente. E no meio de comunicação, parece que é um país nórdico, com pessoas loiras de olhos azuis, e os negros ficam sempre à margem. Aliás, temos sim um lugar na sociedade. Os empregos de subalternos, não desmerecendo, faxineiro, trabalhador da construção civil, lixeiro, presidiário, favelado. Então é sempre importante lembrar que nós existimos e que temos vida e que fazemos parte desta nação. Não é por sermos minorias nas universidades, nos bairros de classe média e alta, que não temos o direito de sermos respeitados e galgar outros espaços, além daqueles que estão estabelecidos. Por mais de 300 anos, a escravidão e sofrimento. Vamos invadir a grande casa. Não aceitamos mais ficar na senzala. Começa agora a Semana da Consciência Negra. Sem mais, passo a palavra ao nosso parecido professor. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui com vocês né, nessa data. Então, digamos, amanhã, né, se comemora então, o Dia da Consciência Negra e é um prazer estar com vocês aqui. A gente tem sempre muito interessante prolongar, não é? Essa atividade, né, permanente nossa aqui, de sala de aula, né, de conferências, congressos, né? E então, em outras ocasiões, eu já participei também, alguns anos atrás, a convite então de um colega, fizemos aqui uma atividade, lembrando então essa questão da consciência negra. Me lembro também de um outro momento, alguns anos atrás, que juntamente com o professor Sérgio Norte, nós organizamos uma semana de história a respeito não da cultura, mas das culturas, né? Das culturas negras no Brasil. E é sempre importante retomar esse tema, não é? Já que essa questão racial, não é? Como eu comentava também, a questão indígena, né? Essa questão racial, a questão dos negros na sociedade brasileira, continua sendo uma ferida aberta, continua sendo, não é? Digamos, um problema, digamos, mal resolvido, mal solucionado, não é? Todos esses anos, séculos, não é, de história do Brasil, desembocaram, então, num período, num momento em que certos problemas, digamos, que é inadiável, não é, o encaminhamento de certas questões. Eu não vou, até porque não sou especialista, não vou tratar da história imediatamente contemporânea, né, do negro. Creio que outros colegas farão isso, e vou me ater, também de uma maneira mais ou menos assim rápida, porque o
tempo, né, da conferência não permite também um tratamento exaustivo, mas devido até à formação profissional, eu estudei o período colonial, estudei, mas principalmente estudei o século XIX, né, que é o século que vai culminar, então, com a abolição da escravatura, tardíssima no Brasil, 1888, mas devido, então, a essa questão profissional, o doutorado que eu fiz sobre o abolicionismo, eu acabei me aprofundando, não somente na questão do abolicionismo, Joaquim Nabuco, mas me aprofundando também na história da escravidão, na história do escravismo brasileiro, que não é só brasileiro, porque boa parte, né, do escravismo, para poder existir, ele exigia um esquema, né, mundial, né, um esquema internacional que permitisse, né, a organização do tráfico, o transporte, né, dessas milhões, né, de seres humanos, né, de uma maneira, digamos que a história do Brasil, né, ela se confunde, né, durante vários séculos com a história da escravidão, né, e com a história que é uma história de sangue, né, uma história de sangue, uma história de opressão, uma história, digamos, duríssima, e que tem certamente efeitos até o presente, já que, como lembrava então, colega de vocês aí, quer dizer, a população negra no Brasil, né, existem dificuldades mesmo, até para se estudar, né, a questão do negro, exatamente devido a problemas até de classificação em termos da população, quem é negro, quem não é, né? Mas como ele bem lembrou, quer dizer, toda a nossa população, boa parte da população está misturada, não é? Com, digamos, a origem, né? É de origem, ou passa em algum momento pela origem negra e origem, né, africana. O que eu vou colocar aqui é um pouco a perspectiva, não é, de como os historiadores vêm enfrentando esse problema, digamos, já há muito tempo, mas principalmente no último século, não é, já que, como disse então um dos grandes historiadores da questão negra no Brasil, João José Reis, que certamente é um dos melhores especialistas, se não o melhor, né? Historiador, enquanto historiador, não digo antropólogo, enquanto historiador da história negra no Brasil, ele disse que até mais ou menos até o século XIX, a história do, né, a história do negro e a história, e ele diz também que o fato de haver a opressão negra, o fato de haver escravidão, onde há escravidão, há resistência. Então, a história do negro foi acompanhada pela história da resistência, não é, do negro em relação à escravidão. Mas até o século XIX, digamos assim, as pessoas que se dedicavam a estudar ou o negro, ou as rebeliões negras, ou a resistência negra, que ela é concomitante, ela é consubstancial à opressão que os negros sofreram no Brasil, que é a própria história do Brasil. É claro que até o século, enquanto durou, não é, o escravismo, quer dizer, né, desde o século XVI até o século XIX, não é, as pessoas que falavam do negro eram as pessoas ligadas à escravidão. E, portanto, eram pessoas que tinham interesses, né, na manutenção da escravidão. Mesmo os abolicionistas, digamos, eles
também pertencia